Questão 27 do Exame de Suficiência 1 de 2019, prova branca. A missão da Controladoria é assegurar a otimização do resultado econômico da organização, com a responsabilidade de tornar as informações úteis para breves ou futuras e importantes mudanças no cenário empresarial. Em organizações descentralizadas, grande parte do poder na tomada de decisão está nas subunidades. Nesses casos, o sistema de controle gerencial frequentemente usa preços de transferência para coordenar as ações das subunidades e avaliar o desempenho. As empresas computadores MMX Ltda, com matriz em São Francisco, fabrica e vende computadores. Ela conta com 3 divisões, cada uma delas localizadas em um país diferente. Divisão da China, fabrica componentes de memória e teclados. Divisão da Coreia do Sul, monta os computadores usando peças fabricadas internamente e componentes de memória e teclados de divisão da China. E divisão dos Estados Unidos, embala e distribui os computadores. Cada divisão é operada como um centro de lucro. Os dados para o trabalho feito em cada divisão para um único computador são: temos aqui custos variáveis, fixos, alíquota de imposto de renda sobre o lucro das operações, preço de transferência com base no mercado e a taxa de câmbio, já que estamos trabalhando aí com a divisão da China, Coreia do Sul e Estados Unidos, que eles já converteram aqui para o real. Considerando o resultado das 3 divisões, o valor total do lucro líquido por unidade de computadores da empresa, computadores MMX Ltda, será de quanto? E temos aqui as opções. Bom, a questão está tratando aqui do conceito de preço de transferência. Esse conceito de preço de transferência surge naturalmente quando dá a adoção de uma contabilidade setorial. Bom, o que acontece? Pode haver numa empresa centros geradores de resultados, centros esses que prestam serviços internamente, ou produzem ou transferem produtos dentro da própria empresa. É como se fossem clientes internos da empresa. E como tem esses setores que geram resultados para a empresa, eles trabalham com esse preço de transferência, que é justamente o valor obtido pela mensuração das receitas de produtos ou serviços que são transferidos internamente. E aí, no caso dessa empresa, ela baseou o seu preço de transferência no mercado. Bom, então vamos fazer aqui a demonstração do resultado para essas divisões. Então, eu tenho aqui o preço de transferência menos os custos. Lembrando que ele quer por unidade, então está tudo aqui já por unidade. Igual aqui ao resultado antes do imposto de renda. Então, eu retiro aqui o imposto de renda e chego aqui ao resultado líquido. Bom, já vamos fazer com o valor convertido em real. Então, vamos iniciar aqui com a divisão da China. Então, a moeda chinesa para a moeda brasileira, a cada R$1 equivale a 8 da moeda chinesa. Então, fazendo a conversão, a taxa de câmbio está R$1 para 8 de moeda chinesa. Então, basta eu pegar os valores que estão na moeda chinesa e dividir por 8. Então, quando eu pegar aqui, o preço de transferência é 5.000. 5.000 dividido por 8, isso vai dar o valor aqui de 625. Aqui já está em reais. Bom, os custos. Então, eu vou pegar 1.600 mais 2.000, que estão em moeda chinesa, 3.600, e vou dividir por 8. Isso vai dar o valor aqui de 450. Então, eu chego a um resultado, antes de R, no valor de 175. No caso aqui da divisão chinesa, a alíquota é de 40%. Então, basta eu pegar 40% vezes 175, o que dá um total de 70, que vai ser aí de imposto de renda. Fazendo essa conta, eu chego aqui a um resultado de 105 da divisão chinesa. Vamos olhar para a Coreia do Sul. Também vamos trabalhar já com a conversão. Então, a conversão no caso da Coreia do Sul para real é que a cada R$1 equivale a 1.500 de moeda coreana. Então, basta pegar os valores que estão na moeda coreana e dividir por 1.500. Então, o preço de transferência da Coreia do Sul é de 1.800.000. 1.800.000 dividido por 1.500, eu chego aqui a R$1.200. Menos os custos. Então, aqui eu tenho 300.000 mais 450, o que dá um total de 750.000 em moedas coreanas. Isso dividido por 1.500, eu chego aqui ao valor de R$500. O que acontece aqui? A divisão da Coreia do Sul monta computadores usando peças fabricadas internamente e componentes de memória de teclados da divisão da China.
Ou seja, ela usa um componente vindo da China. Então, há a figura aí do preço de transferência, né? A China é um centro, a divisão da China é um centro de resultado e ela transfere esse componente para a Coreia do Sul. Então, a gente tem que colocar aqui a figura do componente. A China, ela transfere um componente para a Coreia do Sul. Ela transfere por quanto? Pelo preço de transferência dela aqui, que é, no caso, 625. Então, fazendo esse cálculo, eu chego ao valor de 75. Então, eu vou calcular o imposto de renda. No caso aqui, a alíquota, né, da divisão da Coreia do Sul é de 20%. Então, vou pegar 20% vezes 75, eu chego aqui a 15. Fazendo essa conta, chega a ser um resultado líquido de 60. Bom, por fim, nós vamos fazer aqui a divisão dos Estados Unidos. Ele já coloca em real. Preço de transferência é de 2.400 menos os custos, somando, né, variável com fixo já em real, dá um valor total aqui de 400, menos o componente, né, que vem de outro centro, porque no caso dos Estados Unidos ele embala e distribui os computadores. Então ele vem, né, da transferência aí da Coreia do Sul. Então o preço de transferência da Coreia do Sul é de 1.200, então tem que diminuir aqui 1.200. Eu chego a um resultado antes do IR no valor de 800. O IR, a alíquota de imposto de renda da divisão dos Estados Unidos é de 30%. Então, vou pegar 30% vezes 800, dá um imposto de renda aí de 240. E eu chego aqui a um resultado líquido de 560. Então, vamos verificar os lucros. Da divisão da China é 105. Da divisão da Coreia do Sul é 60. E da divisão dos Estados Unidos é de 560. Fazendo o somatório, eu vou chegar a um lucro líquido por unidade no valor de 725. Logo, a resposta da questão é a letra A.